Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém? Sejam muito bem-vindos a mais uma noite de ministração da palavra, do louvor. Que bom que você está aqui, mesmo com o friozinho. Queria te convidar a se colocar em pé para juntos nós estarmos louvando e adorando ao nosso Deus juntos. Declarar que Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim, que Ele é tudo para nós, amém? Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Sobre a terra e céus, és o alfa e ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Tudo pra mim, tudo
início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Adoro esse nome. Nome mais lindo, nome mais santo. Glória a Deus. Senhor Jesus é tudo que temos, tudo que nós precisamos. Só Ele nos preenche no completo, nos satisfaz. Amém? Você entende assim? Glória a Deus. Você pode cumprimentar quem está do teu lado, dizer assim: só Jesus. Cumprimente alguém, declare a paz, declare Jesus na vida dessa pessoa à sua volta. Glória a Deus. Se você já cumprimentou alguém, por favor, tome seu assento com alegria. Nós estamos numa noite para celebrar ao Senhor, e este nome é o único digno de ser adorado, exaltado, glorificado. Amém? Que a graça e a paz seja sobre você, meu irmão, minha irmã. Amém? Glória a Deus pela sua vida, que bom estarmos aqui. Que Deus abençoe você também que nos visita, em nome de Jesus. Queridos, nós queremos aqui repassar alguns avisos, informando aí o que vai acontecer ainda nestes dias adiante, não é? E também no mês que vem, com uma grande programação especial que nós queremos convidar todos vocês. Meus irmãos, neste sábado nós vamos ter uma programação muito especial para os jovens e os adolescentes, não é? É a Rede Upteens, com o apoio aí do Imersão, também para o Waiso. O Waiso é aquela festa característica, não é? Da nossa terrinha aqui, Sertanópolis, tão abençoada, né? Sobre a colheita. Então vamos ter aqui um tempo muito precioso de comunhão, interação, agito com a galera, a sábado agora às 19 horas, tá certo? Então convido você que é adolescente, você que é jovem, a fazer parte disso. Mas é necessário fazer inscrição. A inscrição, ela é através de um link para você preencher ali com algumas informações importantes. Você pode então se dirigir ao balcão de formação ali depois do culto, ou então durante a secretaria, amanhã, por exemplo. Não deixe para depois, faça o quanto antes a inscrição. Então nós convidamos aí os jovens e adolescentes para este encontro aqui na igreja, neste próximo sábado, no Waiso, às 19 horas, amém? E queridos, no domingo, dia 18, nós vamos ter aí a lojinha Kids, que é aquele encorajamento para as crianças virem, participarem, não é? E tem uns critérios ali para eles poderem, de certa forma, interagir entre eles ali, numa lojinha em que eles vão ser desafiados com alguns desafios ali. Então você, papai e mamãe, tragam as suas crianças, vai ser muito importante a participação deles. Já aconteceu algumas edições, e neste domingo, dia 18, e na terça-feira, tá certo? Dia 20, na próxima terça-feira também, tá? Domingo às 10 horas e às 19 horas, e terça-feira às 20 horas, lojinha Kids. É importante que as crianças participem, não deixe eles de fora, tá bom? Em nome de Jesus. Queridos, nós vamos ter no dia 22, na quinta-feira da outra semana, o encontro de mulheres, aquele encontro especial da Rede Mulher. Eu quero desafiar você, mulher, a fazer parte disso, não só vindo, mas também convidando e trazendo outras mulheres
para a glória de Deus, um tempo de adoração, um tempo de entrega, um tempo de encorajamento para o seu coração, mulher, tá certo? Quinta-feira, dia 22 de agosto, às 20 horas. E aí na sexta-feira, dia 23 de agosto, na outra semana também, nós vamos ter aqui a noite do pijama, organizado, promovido pela Rede Kids, para a galera ou a galerinha de 6 a 11 anos de idade. Mas atenção, papais e mamães, é importante a inscrição das crianças, tá certo? Não deixe para depois. Faça a inscrição do seu filho, da sua filha, pode trazer também amiguinhos, mas é preciso a inscrição. E como vai funcionar? Às 20 horas vai ser o check-in, tá certo? Às 20 horas, na sexta-feira, dia 23, vai ser o check-in aqui na igreja. E o check-out, não é? Ou a saída, o retorno, vai ser no sábado, às 9 horas da manhã, tá certo? Maiores informações de como vai ser, o que trazer, enfim, você pode depois procurar a Rede Kids para se inteirar melhor, mas é necessário a inscrição. Pode procurar o balcão de informação depois, ou também a nossa secretaria, o quanto antes, tá certo? Bom, queridos, depois da noite do pijama, nós precisamos avisar aqui também, continuar informando sobre este encontro tão especial que vamos ter no mês que vem, comemorando 91 anos de história da nossa amada igreja, 91 anos de IPI de Sertanópolis, e você não pode ficar de fora. Então, reforçamos, organize-se para estar aqui, convide mais pessoas, nos ajude aí, promovendo aí a divulgação, para que outras pessoas também sejam abençoadas. Quem vai estar aqui nos ministrando a palavra, vão ser estes 3 homens de Deus que nós já conhecemos, o pastor Silas Barbosa Dias, lá de Londrina, o pastor Pedro Leal Júnior, também de Londrina, e o pastor Denis Vicentim, agora de Maringá, mas era aqui de Sertanópolis, não é? Conosco, nos abençoando com alguns anos aqui, deixando um grande legado de um trabalho com excelência. Então, queridos, nós convidamos vocês para nos dias, faltou os dias, não é? E olha só minha cabeça, de 8 a 10 de setembro, tá certo? Começando no domingo, na segunda e na terça-feira, de 8 a 10 de setembro. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu convido você a voltar a ficar em pé. Nós vamos continuar celebrando a Jesus. Agora também com o nosso louvor financeiro, como você bem sabe, você que é da casa já está acostumado. Nós procedemos assim, confiando na palavra de Deus que nos ensina a este momento, a este ato. Culto a Deus é entrega, e nós também entendemos que é entrega financeira também. O Senhor nos ensina na sua palavra, apenas somos fiéis ao que Ele nos ensina na sua palavra. Você que nos visita, por favor, não se constranja, não se sinta pressionado a participar disso, a não ser que você sinta no seu coração, você entenda, tá certo? Fique à vontade, mas eu quero desafiar você que vai participar, trazendo sua oferta, seus dízimos, que você faça isso com alegria e gratidão ao Senhor. Nós temos aqui as urnas para depósito dos envelopes, ou lá atrás, no balcão, com outras opções também. Mas faça isso, entendendo a provisão do Senhor sobre a sua vida, o seu lar, sobre o seu trabalho e tudo mais. Amém, queridos? Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pela tua bondade e misericórdia, essa fidelidade, Senhor, que independente de nós, apesar de nós, cai como chuva sobre nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos pelo teu cuidado paterno. Obrigado, Senhor, que nada nos falte mesmo, e que tudo venhamos a perceber a tua glória, a tua presença, a tua grandeza, a tua bondade, porque o Senhor é fiel. Abençoa o teu povo, Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa cada família aqui, abençoa cada trabalho, Senhor, que todos nós possamos estar debaixo dessa chuva de bênção do Senhor, entendendo que tudo é teu e tudo é para o teu louvor, em o nome de Jesus. E quem crê diz? Amém. Vamos continuar louvando a Jesus.
Somos gratos por tudo que temos, amém? O Senhor tem provido todas as coisas em nossas vidas, de nada temos falta, por isso louvaremos ao Senhor com alegria, amém? Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Jesus Cristo será sempre minha canção. Agradecemos por tudo que tem feito em nossas vidas. Nós te adoramos de todo o nosso coração, pois somos inteiramente agradecidos ao Pai. Que o Senhor é fiel e justo, não nos abandona. Vamos juntos cantar mais uma vez, declarar o nome sobre todo nome, Jeová. Maravilhoso, Pai. Senhor, clamamos pelo Senhor que venha sobre a Tua igreja mais uma vez, que venha com Teu rio de vida nos inundar, ó Pai. Tu és bem-vindo aqui, Senhor Jesus, venha sobre nós, ó Deus. Existe um rio, Senhor,
trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Venha sobre nós mais uma vez, nos purificar com teu rio de vida. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença.
somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Somente em ti confiaremos, ó Pai, pois tu és o nosso Deus, Deus que pode nos guiar sobre as águas, a lugares que nunca conseguimos ir sem o Senhor, ó Pai. Por isso a ti rendemos nosso louvor e a nossa adoração. Vamos cantar mais uma vez para que o Senhor venha guiar, para que tudo em nós confiamos. Guia-me para que em tudo em ti confie, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Senhor, essa é a nossa oração, ó Pai. Queremos ir mais fundo, ó Pai, para que a nossa fé aumente, para que possamos crer cada vez mais em Ti e entender cada vez mais a Tua vontade em nossas vidas, ó Pai. Essa é a nossa oração essa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Glórias a Deus. Seja exaltado o Teu nome, Senhor, neste lugar. Glórias e honra sejam dadas a Ti, Jesus. Glórias a Ti, Te adoramos, Te reverenciamos. Estamos aqui para ouvir a Tua doce voz, Senhor. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos. Glórias a Deus. Pode tomar seu assento, por favor, irmãos queridos. Glórias a Deus. Gratidão, nosso irmão Sérgio Louvor, pela sensibilidade ao Espírito Santo, por nos conduzir este momento de adoração. Também estendemos nossa gratidão à equipe de louvor, que estão ministrando ao coração das crianças, num grande culto a elas também, prestado ao Senhor Jesus. E a toda a equipe de apoio que estão sempre dispostos a servir com alegria e zelo ao Senhor. Nossa gratidão a Deus. Vocês estão animados, irmãos? Glórias a Deus. Como é bom pregar para um povo sedento pela palavra de Deus, amém? Um povo faminto pela presença de Deus. Hoje teremos o privilégio de iniciarmos essa série de mensagens com este tema, o favor de Deus. Falamos com muita frequência, esses dias atrás, falando tanto sobre nada, né, irmãos, que agora nós vamos mudar de um tema diferente. Tanto sobre nada, mas entendemos tudo pela revelação da palavra do Senhor. Foi realmente abençoador, sim ou não, meus irmãos? Para a glória de Deus, não é? Meus queridos, há um pensamento que logo nos influencia, muitos de nós facilmente somos influenciados a chamar ou dar uma classificação para aquelas pessoas que estão indo bem nas suas vidas, que estão prosperando, que tudo está dando certo, principalmente quando elas estão bem além de nós e talvez começaram depois de nós, seja a sua caminhada de fé, seja o seu engajamento numa profissão, e alguém que nós até mesmo conhecíamos há um tempo atrás e vê-la hoje melhor, talvez até condições em alguma área melhor que nós, temos uma influência de um pensamento de dizer que essas pessoas de alguma forma levaram sorte na vida. Que sorte essa pessoa teve? Quando olhamos, quando temos conhecimento de alguém que veio de um histórico
em que não tinha uma perspectiva de futuro, e passados-se os anos, vemos que ela girou uma chave, encontramos ela que virou a página na história dela, e ela se tornou realmente tudo diferente, as coisas estão indo bem. Temos uma tendência de dizer que ela levou realmente muito sorte na vida, ou quando olhamos para outros tipos de pessoas que também estão super bem, tem logo esse pensamento que é uma certa influência, que somos tentados a pensar da mesma forma. Essa pessoa é de muita sorte, ela nasceu numa família sortuda demais. Que sorte teve essa pessoa de nascer num lar assim. Já ouvi isso de muitas pessoas, já deparei também com muitos pensamentos como este. Olha que sorte teve essa pessoa, olha que família que ela nasceu, olha que sorte ela teve de tantas pessoas, ela foi a sortuda, não é? Falamos muito sobre isso, mas sinceramente, meus irmãos, a perspectiva que nós temos que entender quando pessoas prosperam na sua vida, nós temos que ter uma compreensão o que a Bíblia chama. A Bíblia chama de sorte aquelas pessoas que prosperam, ou aquela que está trilhando um caminho agora bem sucedida. Significa que ela foi escolhida entre tantas pessoas que têm uma vida comum, e ela foi escolhida entre tantas, e ela foi realmente a pessoa de sorte que Deus escolheu. Olha que sorte teve essa pessoa, que sorte teve ela. Deus escolheu ela para exercer um ministério, Deus chamou ela, escolheu de tantas pessoas para assumir uma tal liderança. Que pessoa de sorte! Será que essa perspectiva procede mesmo da palavra de Deus, irmãos? Quando atribuímos ou classificamos e chamamos pessoas de sorte por elas estarem bem em alguma área, principalmente nós até mesmo admiramos, sinceramente nós temos que compreender que a palavra de Deus diz totalmente o contrário. Deus chama isso de o favor de Deus. E é sobre isso que eu gostaria de falar, meus irmãos, porque nós temos uma ideia de falar de sorte, ou é o favor de Deus? É sorte de ver pessoas indo tão bem nas suas vidas, ou de fato isso deve dar todo o crédito a Deus, deveria dar toda a honra ao Senhor, dizendo, isso é o favor de Deus? Eu diria com muita tranquilidade, aqueles que porventura nos honram, nos abençoam demais com palavras e até louvam a Deus pelas nossas vidas, mas com muita sinceridade eu diria, saiba, não foi nada de sorte. Tudo é a mão de Deus, tudo é o favor de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa. Eu creio da mesma forma quando olhamos para a sua vida e sinceramente, olha, não foi sorte de pensar entre a sua família, você que está dando certo, do seu histórico familiar, olha, você que teve sorte. Não, foi o favor de Deus que alcançou você. Entre tantas pessoas e ver a sua vida avançando na graça do Senhor, temos que reconhecer, isso não é sorte. Isso acima de tudo é o favor de Deus. Amém, meus irmãos? Nós iremos mergulhar profundo na revelação da palavra, entendendo isso, não somente hoje, mas nas próximas semanas. Ao introduzir isso, nós iremos compreender a palavra, porque essa mentalidade, ela não pode nos dominar, meus irmãos. De olhar para algumas pessoas e achar foi sorte, e eu, por outro lado, ao contrário, eu sou um azarado, porque olha a minha vida, tudo dá errado. Deus não me escolheu para ser bem-sucedido em tal área, Deus não tem um propósito da minha vida de ser um abençoador, ou uma bênção, ou ser abençoado. Será, meus irmãos? Este entendimento é um sofisma, é um engano, que precisa ser confrontado pela revelação da palavra de Deus. Ao compreender que existe sim um favor de Deus. Mas como obter o favor de Deus? Como acessamos o favor de Deus? O Salmo 1, eu quero ler com vocês, você que trouxe sua Bíblia, abra por favor neste lindo Salmo, que o Senhor tanto falou ao meu coração. Salmo 1, um salmo tão conhecido. Salmo 1, irmãos. Do verso 1 ao versículo 6. Assim diz o texto sagrado. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios,
não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Oremos ao Senhor. Espírito Santo, lemos a Tua palavra e pedimos, por favor, abra nosso entendimento, para que possamos compreender a revelação que há por trás dessas letras, Senhor. Oramos que a Tua palavra não seja distorcida em nosso entendimento, que sejamos edificados, fortalecidos, ensinados pela Tua palavra. Nós oramos agradecidos pelo privilégio que temos nessa noite, de ouvirmos a Tua palavra viva e poderosa, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, este salmo aponta dois homens ou duas pessoas. Dois homens, dois caminhos distintos e dois destinos. Dois homens, dois caminhos, dois destinos. Aquele que serve a Deus, que submete ao governo de Deus, que vive nos princípios de Deus, e aquele que, ao contrário, que rejeita totalmente o governo de Deus. O caminho deste é bem visível, bem claro, daquele que teme a Deus, que anda nos caminhos do Senhor, com aquele que a Bíblia está dizendo que é o ímpio, e diz claramente o caminho que ambos terão pelas suas escolhas, por servir a Deus e por desprezar a Deus. Um caminho há de ser frutífero e um caminho de perdição, e este que despreza a Deus não prosperará de forma alguma. Está bem claro este lindo salmo maravilhoso, que nós tanto somos abençoados. No entanto, este salmo trata-se, quero fazer essa pergunta para vocês. Este salmo que lemos, irmãos, trata-se da possibilidade de se tornar bem-sucedido, se tiver sorte na vida. Preste atenção. O que nós lemos trata-se de ter a possibilidade de ser bem-sucedido se tiver sorte na vida, ou apresenta princípios para uma vida bem-sucedida? Sinceramente, apresenta princípios para uma vida bem-sucedida. Este salmo não está dizendo para mim e para você que o caminho para ser bem-sucedido é para aqueles que tiverem alguma possibilidade, uma sorte na vida, para prosperar, para avançar na sua vida com Deus. Prosperar significa tudo ir bem, tudo dá certo, tudo está caminhando bem. Onde coloca as mãos, as coisas acontecem. Ir bem, prosperar é sentir falta de nada, é de você continuar crescendo, avançando, amadurecendo na fé, cada dia se tornando melhor, a semelhança de Cristo, prosperando na sua vida, cada vez mais tornando-se uma pessoa melhor, uma pessoa amável, digno de confiança de pessoas, cada dia sendo um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor, e assim segue em tudo aquilo que diz a teu respeito, que prospera, que está avançando. Pois bem, isso é possível somente para aqueles que tiverem sorte na vida. É só para aqueles que tiverem sorte que pode prosperar. Isso é só uma possibilidade, isso não é uma promessa, é apenas uma possibilidade de prosperar, se levar muita sorte nessa vida, ou de fato, este salmo apresenta princípios para sujeitar-vos, submeter-vos, e assim
prosperar e assim avançarmos na caminhada da fé. Essa palavra claramente nos indica, irmãos, qual é o caminho para avançarmos. Por meio destes princípios queremos compreender nessa noite. Quais são os princípios que podemos obter o favor de Deus? Porque o favor de Deus vem através de princípios. Então, princípios não é quem leva sorte. Não, o princípio é de quem pela fé se apropria. É de quem torna-se uma pessoa que vive por princípios, por leis espirituais, pela palavra de Deus, pelas instruções da palavra de Deus, que torna a palavra de Deus um padrão da sua vida, que enxerga a palavra de Deus em tudo que faz. Este será bem sucedido, diz a palavra. A primeira coisa que nos traz, meus irmãos, o primeiro princípio que entendemos na palavra do Senhor, que prosperar, entendemos que não é uma questão de sorte. Prosperar, progredir nossa vida, não é questão de sorte. Não significa que apenas alguns que são contemplados pela bênção de Deus, que são contemplados pela escolha de Deus, não. Está disponível para todo aquele que crê e se submete à palavra do Senhor. Quem está entendendo isso diz amém. Amém. Primeiro princípio, meus irmãos, que a palavra nos apresenta claramente, enxergamos isso logo no primeiro versículo, que prosperar não é questão de sorte, é evitar coisas que nos afastam de Deus. Prosperarmos na vida não é uma questão, nada a ver de ser sortudo, é sinceramente evitar coisas que nos afastam de Deus. Fita os seus olhos no versículo 1. Eu quero destacar aqui algumas palavras. Bem-aventurado, ou quão realizado, quão feliz, tão próspero, é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Veja o processo de perdição de uma pessoa. Primeiro, ele anda no conselho dos ímpios. Segundo, ele se detém no caminho dos pecadores, ou seja, ele se posiciona, ele começa a se deixar influenciar. E terceiro, ele se assenta, ou seja, ele assume essa identidade, ele assume esse estilo de vida. Se ele se assentou, é porque já estava andando no conselho dos ímpios, e ele se deteve no caminho dos pecadores, e agora está sentado na roda dos escarnecedores. Pergunto, como alguém assim, levado por influências de pessoas que não têm princípio de Deus, vai prosperar na vida? Como alguém assim vai realmente desfrutar do favor de Deus se não ouve a Deus? Será que Deus concederá o seu favor, as suas bênçãos, a sua graça maravilhosa para nos levarmos a avançar nossa caminhada de conhecer a Cristo cada dia, se rejeitar a Ele? Se rejeitá-los? A questão é, meus irmãos, a quem estamos dando ouvidos? Que caminho estamos permitindo os nossos pés andar? Onde nós estamos assentados na roda, e o que há nessa roda? Há uma diferença quando você se assenta na roda de uma célula, de um pequeno grupo. Ali a palavra, a comunhão, a oração, a vida, a palavra nos ministra, ali há fortalecimento. Essa roda é a roda da bênção, a roda cercada por pessoas que estão no mesmo propósito que você, de cultuar e adorar a Deus, de crescer junto na fé. Essa roda precisamos assentar, essa roda precisamos fazer parte, na roda daqueles que compartilham da palavra, a roda daqueles que oram uns pelos outros, a roda daqueles que estão preparando seu coração para estarem preparados para aquele grande dia em que o Senhor vier para buscar a igreja. A roda
em que compartilha as suas lutas, em que abre o seu coração e alguém se importa ali e ministra a palavra de Deus, ora pelas nossas vidas, essa roda sim, ela é abençoadora e temos que fazer parte, irmãos. Faça parte da roda de uma célula, em nome de Jesus. Faça parte de uma roda onde se reúne a sua família, irmãos. Como é abençoador estar cercado pela família, cercado por amigos, como é abençoador isso. Agora, quando estamos dando ouvidos a conselhos dos ímpios, quer saber de uma coisa, meus irmãos? Nós precisamos ser muito prudentes com relação a quem estamos permitindo influenciar as nossas vidas. De alguma forma nós estamos sendo influenciados. A questão é por quem estamos permitindo ser influenciado. Quem eu estou permitindo dar ouvidos? Conselho de quem que está norteando as minhas escolhas? Quem está norteando a minha vida? Quem eu estou dando ouvidos? São pessoas comprometidas, fiéis ao Senhor? Eu estou ouvindo pessoas que ouvem a Deus? Aqui eu acredito que é um princípio maravilhoso. Ouça pessoas que ouvem a Deus. Pessoas que ouvem a Deus, nós precisamos estar perto delas para ouvir também, ouvir o que elas ouviram de Deus, aprender o que elas estão aprendendo ali no tete a tete com o Senhor e está nos instruindo também no caminho. Ouvir pessoas que ouvem a Deus, eu acredito que é um critério importante para guardar as entradas do nosso coração, que é os nossos ouvidos, que vai fluindo tanta coisa na nossa mente daquilo que nós ouvimos. Agora, devemos ser muito cautelosos de ouvir pessoas feridas, pessoas que tiveram uma infelicidade em alguma área, estão feridas e criaram uma versão terrível daquilo que Deus disse que é bom. Criaram uma versão terrível daquilo que Deus criou para ser uma bênção, mas por uma infelicidade se frustrou, e o pior é quando aconselha dizendo que isso não é nada bom por conta da sua experiência negativa. Não devemos dar ouvidos, precisamos ter compaixão, orar para que Deus traga cura a estes corações, mas no entanto, isso não vai influenciar a minha vida. Experiências de pessoas que tiveram, que não superaram, que estão feridas, elas criam uma versão daquilo que é abençoador. Poderia classificar aqui muitas áreas, muitas coisas. Mas é um perigo nós darmos ouvidos a pessoas que estão feridas, machucadas, e muitas vezes elas transmitem aquilo que elas estão sentindo, não aquilo que elas entendem pela revelação da palavra de Deus. Elas estão expressando seu sentimento ferido, frustrado, machucado, mas não expressam uma revelação no entendimento. Eu admiro uma pessoa que supera traumas ou infelicidade na vida, em que, olha, eu tive comigo aconteceu, deu errado, por conta de nossas escolhas, por não ouvir a Deus, por conta do endurecimento do coração, mas vocês podem ser diferentes. Pode ser diferente. Vocês não precisam cometer os mesmos erros que eu cometi. Isso é um exemplo. Precisamos ouvir sim pessoas que amadureceram, que aprenderam com seus erros. Mas acima de tudo, meus irmãos, entendemos que prosperar, acessarmos uma vida abundante, a qual o Senhor deseja a todos nós, queridos, é necessário evitar coisas que nos afastam de Deus. As influências podem nos afastar de Deus. A quem estamos ouvindo, o que estamos dedicados a ouvir, onde nós estamos andando, o que está nos retendo nossa atenção, o que está retendo nosso tempo, aonde nós estamos passando nosso tempo assentado, dependendo dessa roda, ela pode estar nos afastando da presença de Deus. É uma roda que fala mal do povo, fala mal de pessoas, fala mal de autoridade, fala mal de igreja, fala mal de liderança. Irmãos, em nome de Jesus, não faça parte disso e não seja você um influenciador disso, ser influenciado a isso. A palavra do Senhor nos ensina claramente. Prosperar não é questão de sorte. Qual é o princípio? Evitar coisas que realmente nos afastam de Deus. Amém, meus irmãos? Este é um princípio.
agora está disponível para aquele que crê. Afaste de coisas que está afastando você de Deus. Se afaste daquilo que está afastando você de Deus. Você tem coragem de fazer isso? Porque nós desejamos tanto, Deus transforma a minha vida, eu quero uma vida melhor, quero uma vida transformada, mas está disposto a afastar daquilo que está te afastando da presença de Deus? Está disposto a isso? A se afastar daquilo que está afastando você da presença de Deus? Do contrário, meus irmãos, ficaremos só frustrados, olhando aqueles que estão submetendo a voz de Deus e dizer: essa pessoa levou muita sorte na vida. Levou muita sorte. Isso é um engano, irmãos. Segundo princípio que nos traz a palavra, ao compreender que prosperar não é uma questão de sorte, vem do deleitar da palavra de Deus. O prosperar, sim, vem do deleitar, ter prazer na palavra de Deus. Olha só o versículo 2 que está dizendo: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. É deleitar-se, é agradar-te do Senhor, é agradar-te, agrada-te do Senhor. Agradar-te do Senhor não é agradar a Deus, é agradar-te, significa estar realizado com Deus. É dizer: Senhor, me agrada tanto a tua presença, me agrado tanto, Senhor, com as bênçãos que o Senhor tem me concedido, que longe de mim murmurar, eu me agrado da forma que o Senhor me criou, eu me agrado da família que o Senhor me abençoou. Eu me agrado em Ti, Senhor, eu agrado na Tua palavra, eu me agrado, Senhor, de pertencer a este lugar. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Agrada-te. É uma questão, meus irmãos, de deleitar na palavra de Deus, é ter prazer em obedecer a Deus, ter prazer em ouvir a Deus. Tenho prazer, ainda que nos custe confiar, nos custe tomar um passo de fé para confiar nos propósitos, desígnios de Deus, mas depois você vai tornar seu coração se converter à palavra, à presença de Deus, logo você vai sentir um prazer em obedecer a Deus. Sabe, meus irmãos, ao ponto que nosso coração se converta a Cristo de tal maneira que venhamos dizer: Senhor, não tenho prazer nenhum pelo pecado, eu tenho prazer na Tua presença. Não há prazer maior do que a Tua presença. E por ter prazer nas leis de Deus, logo nós meditamos durante o dia, durante a noite. É meditar na palavra do Senhor, é você procurar não deixar cair no esquecimento, é você procurar ter o seu momento com o Senhor a sós, é você meditar na palavra, você ler a palavra e permitir que o Senhor revele o seu coração e meditar. Ou seja, ocupar a sua mente com os pensamentos de Deus. Isso é o meditar. Meditar é você ocupar a sua mente com os pensamentos de Deus. A Bíblia é o pensamento de Deus, são os pensamentos de Deus contidos nela. São os pensamentos de Deus que tanto nos move. Então, quando eu guardo a palavra do Senhor, eu estou guardando os pensamentos de Deus, que precisa governar a minha mente e governar logo todo o meu ser. Este é o caminho para prosperar nossa vida, meus irmãos. Isso é a forma de Deus está dizendo: olha, eu te abençoo com o meu favor, mas o meu favor é por meio de princípios. Não tem nada a ver com sorte. Não é somente privilégio para alguns, é para aqueles que submetem à minha vontade e têm prazer na minha palavra. Amém, meus irmãos? Prazer em Deus, prazer na sua palavra. O terceiro princípio que nos apresenta nessa palavra, meus irmãos, que prosperar, entendemos numa questão de sorte, é permanecer enraizado na fonte. E olha que tremendo o versículo 3. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas. Você consegue imaginar uma árvore plantada junto às correntes de águas? Uma árvore plantada junto à corrente de águas. Realmente é uma árvore frutífera. É uma árvore que de fato, de forma alguma, não vai morrer. Sabe por quê? Ela está sendo cuidada naquilo que mais importa a uma árvore. O que é? As suas raízes. As suas raízes.
é uma árvore plantada. O justo é como uma árvore plantada. Aquele que serve a Deus, aquele que deseja andar na presença de Deus e obedecer a sua palavra, ele é como uma árvore. E não simplesmente uma árvore, ele está plantado. A sua raiz está sendo cultivada, nutrida pelas águas que fluem do trono de Deus. Das águas que fluem do trono de Deus, da presença do Senhor. E olha que maravilha, este que está enraizados, cuidando suas raízes, enraizados na fonte, ele, no seu devido tempo, dá fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Tudo que ele faz bem sucedido, desde que as suas raízes sejam cuidadas, cultivadas, ligadas à fonte. Sabe, meus irmãos, às vezes nós deslumbramos tanto, e isso é verdade, com resultados, com frutos. Sim, é maravilhoso de ver uma pessoa crescendo na fé, frutificando. No entanto, há algo que ninguém consegue ver. Fruto enxergamos, as folhas enxergamos, a vistosa de uma árvore enxergamos, mas a raiz ninguém enxerga. A raiz é o lugar que você só consegue desenvolver na sua comunhão com Deus. Raiz não se vê em público, raiz é no particular, é o momento a sós com o Senhor. Raiz é quando você está lutando contra maus pensamentos, é quando você está resistindo sofismas, enganos, é quando você realmente está resistindo às tentações para levar você a se afastar dos caminhos do Senhor. Ali você está cuidando sua raiz. Isso tem a ver com o temor de Deus, tem a ver sua comunhão com Deus, tem a ver sua consciência com o Senhor, tem a ver sua sensibilidade com o Espírito Santo. Isso é cuidar da raiz. É permitir que o Senhor sonde seu coração e procure perceber o que está errado, o que está te afastando da presença dEle. Isso é cuidar da raiz. Porque, irmãos, sabemos que árvore alguma se sustenta se não tiver realmente raiz. E o versículo 4 começa a descrição do ímpio ou daquele que não serve a Deus, que ele é como uma palha, o vento dispersa. Agora, aquele que serve a Deus, ele é como uma árvore plantada junto às torrentes ou correntes de águas. Aquele que não leva realmente o Senhor a sério, ou que tem simplesmente uma religião, ele é como uma palha, o vento sopra e ele se dispersa. Não tem raiz. A palha não tem raiz. Qualquer coisa o derruba, qualquer coisa leva, qualquer coisa influencia, qualquer coisa o fere, qualquer palavra ele já se desvia, qualquer influência é um risco, é vulnerável demais. Por isso, irmãos, nós temos que se aprofundar nossas raízes na presença de Deus, aprofundar nossas raízes na presença do Senhor, queridos. Este é o caminho para avançarmos nele, para progredirmos. E lembrando mais uma vez, meus irmãos, não é questão de sorte, é questão de princípios. É questão de princípios, é permanecer. Jesus, ele mesmo disse isso: aquele que permanecer em mim, eu permanecerei nele, e este dará muito fruto. João 15, tantas vezes fala sobre a importância de permanecer. Permaneçam em mim, porque sem Ele, sem Cristo, nada podemos fazer. Não tem como prosperar nossa vida conforme a vontade de Deus, meus irmãos, sem Cristo. Sem Ele estar realmente governando nossas vidas. E a raiz é o que? É a nossa fé sólida, sustentada pela palavra, sendo cultivada pela palavra. É isso que você veio aqui nessa noite, cultivar a sua raiz, ouvir a palavra de Deus. E saiba, amanhã você tem que novamente estar permitindo que essas torrentes de águas fluam nessa raiz para que ela não venha secar. Cuide para que não venha secar a sua raiz. Você percebe uma planta que a raiz não está sendo nutrida, não é? Pelas folhas que murcham, não vem frutos. Você percebe claramente, falta água aqui, falta cuidado. Semelhantemente é a vida de um cristão.
Assim como uma árvore, uma planta que é descuidada, que não é nutrida, que não cuida das suas raízes, que logo vai se dispersar, vai caindo as folhas, vai murchando e morrendo. Assim é um cristão que não cuida das suas raízes. E eu pergunto, como prosperará se estamos desconectados da fonte? Como prosperará a nossa caminhada na fé, meus irmãos, se não estivermos enraizados e cuidar dessa raiz para que ela não venha secar? Falta de oração seca a raiz, irmãos. Falta de comunhão seca a raiz. Ter o coração ofendido é perigoso demais. Isso faz secar a raiz, porque a paz de Cristo não reina no coração. Ter pecado não confessado, isso seca a raiz e com muita velocidade. Logo fica murcho. Perde-se a alegria, perde a convicção da salvação, perde a perspectiva de servir a Deus, porque a raiz está secando. Vai secando a raiz, irmãos. Cuide da raiz, cuide para que torne-se cada dia frutífero a sua vida, e não somente de dar frutos, de prosperar, mas de fato para que você venha viver. É uma questão de sobrevivência, cuidar da raiz, cuidar da nossa fé, dos fundamentos da nossa fé, meus irmãos. É uma questão de sobrevivência, para não se entregarmos a uma estagnação, para não se tornarmos religiosos e para não cairmos também na frieza espiritual. Amém, meus irmãos? Preciso concluir, meus irmãos. Concluo com essa palavra. O mundo pode chamar de pessoa de sorte aqueles que prosperam. Que pessoa de sorte, porque prosperou. Mas a Bíblia chama de filho obediente. Guarde isso no seu coração, queridos. O mundo pode chamar de pessoa de sorte aqueles que prosperam, ou que tudo está dando certo. Olha que pessoa sortuda. Mas a Bíblia chama de filho obediente, porque a bênção do Senhor vem sobre aqueles que obedecem a sua palavra e têm prazer em obedecer. Amém, meus irmãos? Que tem prazer em Deus, que tem prazer na sua palavra. Não é uma questão de sorte, irmãos, é uma questão de obediência. O mundo pode chamar isso de, olha que sorte. A Bíblia chama de obediência. E a sua vida, o seu caminhar simplesmente revelam o estágio do seu coração, a sua entrega a Cristo, a sua vida na fé, e de fato revela quem realmente governa. Se Cristo governa, se as influências do mundo que governa, ou é si próprio, você mesmo que está governando a sua vida, e assim resistindo ao Espírito de Deus. Quero orar neste momento, irmãos meus, enquanto os irmãos de louvor vão se aproximando, por favor. Mas eu quero deixar para você essa palavra: não se trata de sorte. Tudo é pelo favor de Deus. Tudo é pelo favor de Deus. Não se trata de sorte a nossa vida, irmãos. Tudo é pelo favor de Deus. Tudo que recebemos, tudo que somos é pelo favor de Deus. Mas sabemos que o favor dele se estabelece em nossas vidas através do que, irmãos? De princípios. Princípios que são chave para que assim venhamos desfrutar do favor dele sobre as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Quantos nessa noite precisam do favor de Deus? Deus, eu preciso do teu favor, Senhor. O favor do Senhor significa uma intervenção naquilo que você não consegue remover. O favor de Deus é uma capacitação além da sua própria. É uma capacitação que vai te levar além. O favor de Deus é a graça dele transbordando sobre você. É o poder dele rompendo todo o laço do maligno. O favor de Deus é a intervenção em alguma área que você reconhece que necessita desesperadamente do favor dele. Deus, eu preciso do teu favor nessa noite. Se coloque de pé, por favor, meus irmãos. Eu necessito do teu favor, Senhor. Eu quero chamar você, enquanto cantarmos essa canção, que você se entregue, busque o Senhor.
Você compreendeu que a vida não se define em sorte. Não se define em sorte. O que define nossa vida, meus irmãos, são as nossas escolhas de vivermos a palavra de Deus ou rejeitá-la. De vivermos para a glória do Senhor ou vivermos para nós mesmos. É saber se nós estamos tomando um posicionamento aqui na face de Deus ou nem nos importamos com isso, com quem ouvimos, o que nos influencia, o que move, o que governa a nossa vida, o que acaba norteando nossa história. Não. Entendemos claramente que o favor do Senhor vem através de princípios. Daquele que está decidido a dizer: meu coração é somente do Senhor, meus ouvidos é para o Senhor, minha vida é para o Senhor, tudo que eu fizer é para a glória do nome do Senhor Jesus. Que pela manhã, ao meditar no meu coração, seja a tua palavra, onde eu estiver, que seja o Senhor governando a minha vida. Pela manhã medito no Senhor, nas suas leis, e à noite continua o meu prazer no Senhor. E cuidar das minhas raízes para que ela não venha secar, mas clamando para que o Senhor reavive essas chamas, cuidando para que não venha secar e pedir: Senhor, renova-me em Ti, renova-me em Ti, e clamando, buscando as águas que fluem da presença do Senhor, do trono de Deus, como nós declaramos aqui. Quantos nessa noite precisam do favor de Deus? Preciso do teu favor sobre a minha vida, Senhor. Fortaleça-me, revigora-me, sustenta-me, esclareça, Senhor. Preciso do teu favor, de uma direção. Coisas que eu não posso fazer, não está no meu alcance, somente o Senhor é o teu favor, Pai. Sai do seu lugar com coragem e fé. Nossos irmãos de intercessão estarão posicionados aqui para orar junto com você. E nessa ocasião quero chamar você também, que quer começar uma campanha de oração, 7 semanas por um propósito. Quero chamar você para dar um passo de fé, 7 semanas por um propósito. E você também que já está na sua caminhada de fé, na jornada de oração, seja da primeira, na segunda, sétima, também sai do seu lugar e venha bem aqui na frente, por favor, que alguém vai chegar até você e orar com a sua vida, orar por você, te abraçar. Mas aproveite hoje essa oportunidade. Se renda diante do Senhor. Que a angústia bate forte aí dentro do teu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer: lembra
quando estava por um fio pra desistir, e quando você faltou, e mesmo assim tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe
até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então volte a sorrir. Era a mão de Deus, era a mão de Deus. Quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Aleluia. Não se trata de sorte, é a mão de Deus, é o favor de Deus, a qual dependemos tanto todos os dias para viver. Dependemos do teu favor, Senhor, para se levantar. Precisamos do teu favor, Senhor, para continuar, para prosseguir. Necessitamos, Senhor, do teu favor para não estragar tudo que o Senhor tem nos confiado, ó Deus. Nós dependemos totalmente do teu favor, Pai, da tua mão poderosa estendida sobre nós, para não sermos consumidos pelo medo. O medo de falhar, o medo, Senhor, de dar o próximo passo, o medo de decepcionar, o medo da frustração. Ah, Senhor, sustenta-nos, Senhor. Fortaleça a nossa fé. Estamos, Senhor, em oração, clamando pela tua graça, pelo teu favor, pela tua intervenção. Ó Espírito Santo, fortaleça-nos, vivifica-nos, meu Senhor, para continuarmos firmes, olhando constantemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Neste nome está a nossa confiança. Ah, Pai, que a tua graça continue nos fortalecendo. Aos nossos irmãos que estão nessa jornada de oração, que estão num propósito de oração, buscando a tua vontade e o teu reino, a tua justiça em primeiro lugar, na certeza que as demais coisas vos serão acrescentadas. Senhor, no nome de Jesus, quebra todo o jugo, Senhor, todo o peso que está sobre os ombros desse irmão, dessa irmã agora. Nós clamamos o nome de Jesus. Todo o peso da dúvida, das marras, todas as prisões, nós oramos agora, seja livre todo o cativeiro, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Pela mão do Onipotente, guarde a sua vida, o seu andar, em nome de Jesus. Que a mão poderosa do Deus Altíssimo continue sobre a tua vida, te guardando, te suprindo, te sustentando, no nome de Jesus. Era a mão de Deus, sempre foi o favor de Deus, e sempre será o favor de Deus. Estava por um fio pra desistir, e quando
faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Aleluia! Glórias a Deus. Estenda as suas mãos, irmãos queridos. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a doce e plena comunhão do Espírito Santo continue abundantemente sobre a igreja do Senhor, hoje, e que assim seja para sempre. Amém e amém. Vamos na paz, queridos. Vamos na bênção. Deus abençoe, queridos. E quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim.